Boa tarde para quem vai assistir essa gravação. Seja bem-vindo a esse tempo, esse encontro de mulheres, essa mesa preparada pelo nosso Pai nesse tempo. E se você está aqui agora, ou se você vai ouvir essa gravação, é porque você precisa ouvir. E se eu sempre falo isso, se eu posso dar um tema para essa reunião, e eu tenho que dar, porque depois eu coloco no YouTube, então eu vou dizer aqui, ó, ocupada com a minha casa. Eita Jesus, que agora eu estou ocupada com a minha casa. Você já falou isso? Você já pensou isso? E nós temos uma personal organizer aqui que ela vai falar assim: opa, coisa boa, a gente tem que estar ocupada realmente com a nossa casa. Mas pera aí que eu vou te contar uma outra parte dessa história. Vou te contar uma outra parte dessa história. E se você, não é você que limpa a sua casa, calma que essa mensagem também é para você. Você vai ver que é para todas nós essa mensagem. Eu vou ler aqui. Eu tomei um sacode, e vocês sabem que quando eu tomo sacode, eu não tomo sozinha. Glória a Deus por esse grupo. Porque aí eu falo, Senhor, esse sacode é só para mim? Se é só para mim, amém. Mas, na maioria das vezes, o Senhor fala, reparte o pão. E essa mensagem, esse sacode, eu senti que era para repartir com as minhas amigas e irmãs. E eu quero repartir esse pão aqui com você também. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma mentalidade diferente. Você crê nisso? Eu creio que a gente vai sair daqui uma segunda-feira diferente daquela que a gente entrou hoje. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem. Sua Bíblia tem uma versão diferente, provavelmente, tá? Mas eu quero ler nessa versão A Mensagem mesmo, porque eu gosto do sacode que ela dá, é diferente dessa versão A Mensagem. Ageu 1. O tema aqui sabe, quando tem um título no capítulo, o meu está dizendo assim, ocupados em cuidar da própria casa. Por isso que eu falei aqui que o tema vai ser ocupada com a minha casa. Então, preste atenção aí. Não só no que o Espírito Santo quer ministrar, mas aqui na leitura da palavra também. No primeiro dia, eu vou colocar alguém, Fê, Alê, vocês me ajudam se entrar alguém e aí eu estiver lendo? Eu vou colocar vocês como co-anfitriões, por Pode deixar, gentileza. Ana. Aí vocês só recebem por gentileza, só permite a entrada, por favor. No primeiro dia do sexto mês, no segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, a mensagem do Eterno foi proclamada pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sacerdote principal Josué, filho de Jeozadak. Uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. O povo está empurrando, por isso que eu amo essa versão. O povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eu não estou inventando, não. Isso aqui é a Bíblia, a mensagem fala assim. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir meu templo, o templo do Eterno. Logo depois, o Eterno falou outra vez, e Ageu transmitiu a mensagem. Por que então é a época, porque, então, é a época certa para morar em belas casas se a casa do Eterno está em ruínas. Eita, Jesus! E um pouco mais tarde, o Senhor dos Exércitos de Anjos falou novamente: deem uma boa olhada na sua vida. Preste atenção nisso aqui, gente. Calma que o Senhor, ele faz a ferida e ele mesmo cura. Ele faz a ferida e ele mesmo cura. Deem uma boa olhada na sua vida. Reflitam sobre ela. Vocês gastaram um monte de dinheiro, mas não tem muito que mostrar. Vocês ficam enchendo o prato, mas ele nunca fica cheio. Vocês continuam bebendo, mas a sede nunca passa. Vocês vestem camadas de roupas, mas não conseguem se esquentar. E as pessoas que trabalham para vocês, o que elas estão ganhando com isso? Não muito. Um balde furado e enferrujado. Só isso. Só isso? Não, é só isso mesmo. Não é pergunta, não. É afirmação. Foi por isso que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse:
Deem uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. Agora, antes de continuar aqui lendo os versículos, lembra aquilo que eu já falei. Agora não pensa na sua tia, não pensa na sua mãe, não pensa na sua filha, não pensa na irmã da igreja, na sua pastora. Pensa agora só em você, tá bom? Pensa agora só em você. Aqui está o que eu quero que vocês façam. Subam aos montes e cortem madeira. Desçam com ela e reconstruam o templo. Façam isso por mim. Honrem o Eterno. Vocês tiveram grandes ambições pessoais, mas não houve resultado algum disso. O pouco que trouxeram para o templo foi descartado por mim. Não tinha valor algum. E por quê? Esta é uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Não se esqueçam. Porque enquanto vocês correm por aí, ocupados em cuidar da própria casa, minha casa está em ruínas. É por isso. É por causa de uma mesquinhez. É por causa de uma mesquinhez. Foi por isso que eu dei a vocês um verão escaldante e uma colheita magra. Misericórdia. A sua mesquinhez dei como resposta à ordem de estiagem, secando campos e colinas, fazendo murchar jardins e pomares, impedindo o crescimento de verduras e frutas. Nada, nem homem nem mulher, nem animal nem plantação vai prosperar. Então o governador Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sacerdote principal Josué, filho de Jeozadak, e todo o povo que estava com eles deram crédito à mensagem do Eterno. Quando o Eterno enviou o profeta Ageu, eles prestaram atenção. Prestaram atenção. Depois de ouvir a pregação de Ageu, eles honraram o Eterno. Então Ageu, o mensageiro do Eterno, pregou a mensagem do Eterno ao povo. Eu estou com vocês. Essa é a palavra do Eterno. Foi assim que o Eterno fez Zorobabel, Josué e todo o povo se mexer e trabalhar no templo do Senhor dos exércitos de anjos. Isso aconteceu no dia 24 do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Um pouquinho mais à frente aqui, no capítulo 2, Ageu, são dois capítulos só, gente, capítulo um e capítulo 2. No capítulo 2 é aquela palavra que a gente repete um montão. A glória da segunda casa será maior que a primeira, sabe? É o capítulo 2 aqui de Ageu, que aqui na versão a mensagem fala assim: Este templo será muito melhor no final que foi no começo. Um início glorioso, mas um final ainda mais glorioso. Um lugar em que vou repartir completude e santidade. Esse é o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Eu não vou ler o capítulo 2 aqui inteiro, mas eu quero te encorajar a ler o capítulo 2 inteiro. É, e eu quero, assim, com muito temor, contar algo para vocês. Eu estava orando aqui na sexta-feira. Sexta-feira eu estava orando e chorando com Deus, e eu quero compartilhar isso com vocês. Estava orando e falando com Deus sobre várias coisas. E o Senhor, e me veio na minha boca, saiu uma palavra, uma frase totalmente de escassez e escravidão. Totalmente. E eu falei assim, opa, e quando você já caminha em liberdade, você reconhece passos de escravidão, frases de escravidão. E eu, na hora, opa, tem alguma coisa errada isso aqui. Ah, aqui, isso não é meu. E eu, na hora, renunciei àquela frase, eu falei, isso não sou eu. Isso não é, essa frase não é minha. Essa frase não é de uma filha. Na hora eu falei isso. E eu não ia. Esse não era o meu plano, compartilhar isso aqui agora, mas eu vou compartilhar porque o Senhor está me dizendo para compartilhar. E vai para o YouTube? Vai. A minha reputação tá no bolso? Tá no bolso. Amém. Porque olhando assim com os meus olhos naturais, que vergonha falar isso, gente.
mas eu vou falar, porque o Senhor está me falando para compartilhar com vocês. E eu estava nessa oração com Deus e saiu da minha boca uma frase que eu vi, escravidão total, e eu falei, Deus, me perdoa. Me perdoa, Deus. Eu renuncio, eu não sou mais escrava. E, gente, veio na minha mente uma coisa muito louca. Eu estava orando por Deus, eu estava orando com Deus, falando com Deus sobre recursos financeiros. Precisava de uma provisão assim, daquelas, que R$ 10.000 não resolve. E eu coloquei algumas coisas diante de Deus. Eu falei de duas pessoas, inclusive, que estão aqui. E eu falei assim, Deus, eu preciso de recursos para eu ser, para eu compartilhar esses recursos, fazer coisas que eu preciso fazer e compartilhar esses recursos com duas pessoas que estão aqui. Eu li Ageu 1, Andréia. Ageu 1 inteiro que eu li, do 1 até o 15. É, e eu li, e eu falei com Deus, Deus, eu preciso de recurso para isso, para isso, para isso. Eu falei várias coisas para Deus. E eu falei, uma das coisas que eu falei até aconteceu, mas não aconteceu por mim. A pessoa não sabia. E aí depois a pessoa foi me compartilhando uma coisa no final de semana, a pessoa foi e compartilhou. Eu paguei tal coisa que eu estava querendo, era uma dessas coisas que eu queria compartilhar com a pessoa um recurso para a pessoa pagar. E a pessoa falou assim: eu consegui pagar uma coisa. E eu, glória a Deus, não veio na minha mão, mas a pessoa foi abençoada de alguma forma, né? Não sei de que forma, mas a pessoa foi abençoada. E eu falei: Amém, Deus. Mas a questão principal aí é que eu estava orando e falando com Deus sobre isso. E eu falei: Deus, eu abro mão dessa mentalidade de escrava agora. Essa mentalidade de escrava não é minha. Isso não é meu. Eu não sou escrava, eu sou filha. Então me perdoa por esse pensamento aqui que passou pela minha cabeça. Eu nem lembro exatamente, gente, qual foi a frase que eu falei, mas foi uma coisa assim, tipo, bem escrava que eu pensei. E na hora, podem rir da minha cara, porque isso é uma conversa louca com Deus, tá bom? Talvez vocês vão falar assim, a Ana é herege, por isso que eu falei, tá gravando no YouTube, e alguém pode pensar assim, a Ana é herege, né? Ou seja, a Ana não é bíblica. Eu tô falando que isso é uma experiência com Deus, não está na Bíblia, tá bom? Então, eu não estou falando que isso é uma teologia, eu estou falando que foi uma experiência minha com Deus. E eu falando com Deus, e eu falei assim, Deus, eu estou precisando desse recurso aqui. E na hora me veio rescisão contratual. Sabe quando você já saiu de um trabalho e você recebeu a rescisão contratual? E na hora me veio essa palavra, rescisão contratual. E eu pensei, eu estou rescindindo com as trevas. Eu estou rescindindo com o mundo espiritual, esse pensamento de escrava que eu tenho agora, que eu estou tendo agora. E eu falei, Deus, eu quero a minha rescisão contratual. Deus, eu quero a minha rescisão contratual. Deus, eu sei que não é você que paga essa rescisão contratual, que não era você que estava me escravizando, mas, Senhor, eu estou precisando de recursos e eu recebo essa rescisão contratual. Gente, eu sei que vocês vão me achar louca, mas, amém, tá? Foi a minha conversa com Deus. Eu estava nessa viagem com Deus e eu comecei a pensar isso e falar isso com Deus. Não tenho vergonha de contar, porque, né, já não realmente já joguei no lixo isso aí já, minha reputação. Então, mas a minha preocupação é só que vocês não olhem isso como uma teologia, tá bom? Não estou falando que isso está na Bíblia, nada disso. Eu estou falando que essa foi a minha experiência com Deus. E a partir daí, eu falei para Deus, Deus, eu creio que eu vou receber. E eu li aqui a AG1 e a AG2. E tinha uma parte de AG2 que estava falando sobre riquezas das nações. E eu falei, então eu não vou receber. Olha a loucura. Então eu não vou receber em real, eu vou receber dinheiro de outras nações. Vai ser euro, vai ser dólar. E eu pensei assim, amém, Deus. Vai entrar na minha conta, eu não sei como é que vai ser. Será que eu vou abrir uma gaveta e eu vou achar dólar, euro aqui? Será que vai entrar na minha conta? E eu comecei a falar assim com Deus, nessa loucura aqui espiritual. E eu comecei a falar assim com Deus. Calma que eu não tenho o final do testemunho ainda, tá bom, gente? Ainda não aconteceu. Vocês estão aqui querendo saber o final do testemunho. Ainda não aconteceu o final do testemunho. A rescisão contratual às vezes demora 10 dias, talvez seja isso. Ainda não entrou na minha conta.
Mas uma parte do testemunho, né? Eu orei e eu falei, Deus, eu quero abençoar essa pessoa aqui. Uma das pessoas que, um dos valores que eu preciso é para abençoar essa pessoa. E essa pessoa conseguiu resolver ali uma questão que, né, estava pendente. Eu fiquei sabendo. Eu não falei para ela antes, né? Eu não falei para ela, mas quando ela me falou, eu fui e compartilhei com ela. Uau, Deus fez. Foi a forma que ele quis fazer, ele fez, né? E aí me veio isso, riqueza das nações. Eu falei, vai ser em dólar, vai ser em euro, porque vai ser riqueza das nações. Aí eu, gente, olha a loucura. Eu entrei, eu tenho uma conta global que eu, né, quando eu estava pagando a escola, que é em dólar, e eu entrei na minha conta e eu simulei como se eu fosse receber o limite ali da conta. A minha conta tem um limite, até quanto que eu posso receber em dólar, que eu posso fazer transferência de dólar para real, né? E aí era 19.870 dólares, que dá mais ou menos 104 mil reais. E eu falei, amém, Deus, vai ser esse valor então? Gente, sim, é loucura. E ainda não aconteceu, tá? Mas eu tô crendo nisso. Seja feita conforme a sua fé. É nessa palavra que eu estou assim agora focando, né? Seja feito conforme a sua fé. E o que que eu quero falar com vocês? Eu acabei de fazer essa loucura toda aí com Deus. Pensar essa loucura toda aí, Deus, eu preciso de 104 mil. E eu coloquei todas essas coisas assim, falei com Deus, tudo que eu precisava, e falei isso, e eu abri a palavra. Aí eu abri aqui em AG1. Tá entendendo o que que eu quero dizer? Você tá entendendo agora o que eu quero dizer? Aí Deus falou: querida, você tá ocupada demais com a sua própria casa. Ai, Jesus, e eu chorei com Deus. E eu falei com Deus, Deus, por que, Deus? Eu tô servindo a tua casa, eu tô me dedicando e eu tô fazendo isso. Querida, você continua ocupada demais com a sua própria casa. Eu falei que eu não tenho vergonha de falar aqui as minhas fraquezas. Eu não pinto a Ana perfeita. Tô contando aqui o que que Deus falou comigo. E o Senhor falou: Isso aqui é o que você vai falar também. Isso não é só para você, não, tá? E eu tenho muito cuidado com isso. É só para mim ou é para eu compartilhar com outras pessoas isso? Agora eu quero dar um fundo aqui para essa ministração. Isso aqui foi só uma introdução. Um fundo para essa ministração. Ageu foi um profeta. Ele não profetizou durante anos. Foram 3 anos, 3 meses e meio, mais ou menos, quase menos de 4 meses. Ele tinha uma missão ali que era uma missão mais rápida. Ele era considerado um profeta menor, né? E o livro, tanto que o livro de Ageu tem lá 2 capítulos, né? São 2 capítulos. Você lê bem rapidinho. A gente já leu aqui um, aí depois você só leu o dois, que você leu Ageu inteiro. E o que a gente precisa saber é que Ageu, ele profetizou depois da volta o retorno do povo de Israel da escravidão, né? Ele ele profetizou sobre o povo de Israel depois que o povo de Israel estava retornando. Cadê ele? E assim que o povo de Israel voltou, retornou, eles falaram: Poxa, eles encontraram ali tudo bagunçado, tudo quebrado, tudo destruído. Eu vou ler só aqui uma introdução uma introdução de Ageu. Não está. Isso aqui não, de repente você não vai encontrar na sua Bíblia, é uma introdução ao livro de Ageu. Alguns milhares de judeus retornaram para a terra prometida, cheios de esperanças. Ageu estava entre eles. Talvez ele tenha nascido no exílio ou foi sobrevivente da destruição do país, tendo, portanto, seus 70 anos de idade quando profetizou. Ele deixou apenas 4 mensagens em alguns meses, mas o povo seguiu o que ele pregou. Ele teve eficácia ali, né? Ele foi eficiente e eficaz ali na mensagem que ele tinha, né? E esse povo, ele tinha voltado e ele encontrou tudo destruído. E agora? A gente tem que reconstruir. E essa era a mensagem aqui do profeta Ageu, a gente tem que reconstruir.
existiam duas situações. O material de construção da época, vou falar aqui bem na linguagem atual. O material de construção da época estava superfaturado, tudo caro. E, além disso, o povo que estava ao redor lá, tinha o povo samaritano lá ao redor, eles falaram assim: ah, a gente vai fazer junto com vocês. Aí eles, opa, não, o povo de Israel, opa, não, eles são, eles servem a outros deuses também. Então a gente não quer fazer negócio com eles, não. Então, o povo de Israel falou: não, vocês não. A gente vai fazer aqui sozinho a reconstrução aqui, né? Do desse lugar todo vai ser, a gente vai fazer sozinho. Então, aquele povo que estava ali de alguma forma, os samaritanos que estavam de alguma forma, ah, a gente vai ajudar vocês, eles viraram contra eles. Então, eles começaram a entrar, a ser inimigos, né, do povo de Israel. E aí, gente, o povo de Israel, quando eles começaram, vamos reconstruir, eles encontraram essa dificuldade material de construção caro, eles iam lá na vendinha, opa, isso aqui tá muito caro, cimento tá caro. Eu tô dando exemplo aqui nos dias atuais, tá, gente? Não era nem o material que eles usavam. Isso aqui tá tudo caro para comprar. Então eles começaram a encontrar impedimento para a reconstrução do templo. E aí que começa aqui o livro de Ageu falando: olha, vocês estão tentando reconstruir a casa de vocês. Então, estão tentando tornar a casa de vocês luxuosa enquanto o templo precisa ser reconstruído. E aí, essa foi a mensagem de Ageu, né? Representando ali o eterno, aquilo que o eterno, o Senhor, estava falando para aquele povo naquele momento. Aqui está o que eu quero que vocês façam: subam os montes, cortem madeira, desçam com ela, reconstruam o templo. Desçam façam isso por mim, honrem o Eterno. Vocês tiveram grandes ambições pessoais, mas não houve resultado algum disso. O pouco que trouxeram para o templo foi descartado por mim, não tinham valor algum. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você, ao longo da sua vida cristã, já teve alguma coisa que o Senhor falou para você fazer e você falou assim: esses empecilhos, essas coisas que, esse material de construção caro, esse povo que está aqui me perturbando para eu não fazer algo, eu tô achando que é Deus que está querendo que eu não faça isso agora. Isso aí deve ser para eu não fazer isso agora. Será? Será que é isso? Será que é isso? E aí o povo parou de reconstruir e foi fazer a sua própria casa, a sua própria casa. O povo começou a se preocupar com a sua própria casa. Vamos colocar aqui aquele azulejo, aquele piso maior, esqueci o nome. Vamos colocar um porcelanato aqui, vamos pintar essa parede com uma tinta especial, vamos fazer. Lembra que eu estou falando do dia, trazendo para os dias atuais, tá, gente? E enquanto isso, o templo precisava ser reconstruído. E o povo interpretou à sua própria maneira que esse empecilho deve ser Deus agora colocando um basta que a gente é para a gente fazer o que a gente precisa fazer da nossa própria vida. Vamos deixar nossa casa mais luxuosa. Não precisa responder aqui no chat, não, mas só pensa aí. Você já interpretou a sua maneira alguma ordem de Deus? Tipo, será? Isso aqui deve ser um sinal. Eu estou tendo dificuldade aqui de construir aquilo que eu preciso, mas isso deve ser um sinal para eu parar de fazer isso aqui agora e fazer o que eu preciso. E eu vou fazer o que eu preciso. E aí eu falei até aqui, ó, temos uma personal organizer. A gente tem que cuidar da nossa casa. A gente tem que fazer as nossas coisas. A gente tem que cuidar da gente. Mas o que é que o Senhor está falando para você fazer agora? Eu sei exatamente o que ele está falando para eu fazer agora. Você sabe o que ele está falando para você fazer agora? Aí eu digo assim, mas Senhor,
Eu não estou escrevendo esse livro agora porque, você sabe, é que quem é que vai publicar? Não tem dinheiro para publicar agora, né? Tipo, acho que agora não é para ser. Na verdade, também, Deus, tem assim aquela coisa, né? Tô expondo total aqui, me expondo total, né? Eu não tô dando exemplo, não, eu tô falando real, o que é que Deus falou para eu fazer e eu não tô fazendo ainda. Que eu parei a construção. Eu comecei a construção e parei no meio do caminho. Deus, eu estou fazendo a tua obra. E às vezes, não é que você está enriquecendo a tua casa, a tua própria casa, ou você mesma, mas você está, Deus, mas eu estou aqui, ó, ajudando na tua casa. Deus, eu estou de segunda a segunda. Todas as escalas da minha igreja eu tô, Deus. Eita, Deus está falando com alguém aqui, hein? Comigo, inclusive. Eu tô de segunda a segunda, fazendo tudo que eu preciso fazer, Deus. Mas é a tua casa. Mas peraí, foi isso que Deus mandou você fazer agora? Só uma pergunta, não é uma condenação. Só tô perguntando. Aquilo que cabe aqui nesse tempo que a gente está lendo aqui em Ageu. Deus, mas eu estou com uma célula. Eu tô fazendo a tua obra. É essa obra que Deus mandou você fazer agora? Ou você está só se distraindo, ocupando o seu tempo com aquilo que Deus não mandou você fazer agora? Ou até é para você fazer isso também, filha. Mas e aquilo que eu mandei você fazer agora, nesse tempo? Você saiu do cativeiro? Saiu. E o que você precisa fazer? Já. A mensagem que o Senhor falou comigo começou em Ageu 2, tá? Eu li primeiro Ageu 2 e depois eu li o 1. Eu voltei no 1. Aquilo que o Senhor falou comigo estava em Ageu 2, e aí depois eu fui lá e li o 1 para entender todo o contexto da história. Mas aqui em Ageu 2, não termina assim, agora já era, tá? Agora já que você não fez o que eu estou falando, já era. Não, olha o que diz aqui em Ageu 2, como eu li aqui. Esse templo será muito melhor no final do que foi no começo. Um início glorioso, mas um final ainda mais glorioso. Um lugar em que vou repartir completude e santidade. Ou seja, a glória da segunda casa será maior que a primeira. É aquele que a gente já conhece, mas aqui está numa linguagem diferente, né? Eu vou ler aqui o 2 bem rapidinho, uma parte do capítulo 2, Ageu 2, 15 a 17, diz assim: reflitam sobre o que se passou, antes de vocês se disporem a assentar os fundamentos para a reconstrução do templo. Como foi que as coisas aconteceram entre vocês? Não é verdade que sua morosidade, eita Jesus, sua morosidade, tipo assim, é, sua procrastinação e indiferença para com a reconstrução do templo do Eterno refletiram em resultados parciais nas suas colheitas? Metade dos cereais que estavam acostumados a colher, metade do vinho, eu os atingi com estiagem, ferrugem e granizo. Tudo que era de vocês foi afetado. Mas parece que isso não os incomodou. Misericórdia, Jesus. Pois vocês continuaram a me ignorar. É o decreto do Eterno. Agora pensem, a partir dessa data, dia 24 do nono mês. Pensem a partir do dia em que a reconstrução do templo foi iniciada. Alguma coisa nos seus campos, vinhas, figueiras, romães, oliveiras, deixou de florescer? A partir de agora, vocês podem contar com a bênção. Meu Deus, eu fico animada. Eita, Jesus. Vou ler aqui, 21 a 23. Estou para sacudir tudo, para virar tudo de cabeça para baixo e começar de novo, do topo à base. Destruir governos, destruir potências estrangeiras, arrasar o mundo das armas e equipamentos bélicos, confundir os exércitos, de modo que acabem matando uns aos outros. E naquele dia, esta é a mensagem do Eterno.
Vou tomar você, Zorobabel, como meu servo pessoal. Você será como o anel de selar, o sinal da minha presença e autoridades soberanas. Observai o campo observei o campo e escolhi você, Fernanda, Alexandra, Andréia, Eliana, Cássia, Juliana, Márcia, Michele, Eliane, Ananda, Pati, Carla, Emily, Priscila, Monique, Ana Paula, para esta obra. Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Eita, Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas existe bênção na reconstrução. Existe bênção quando você foca no lugar certo, quando você faz a coisa certa. Não quando você está fazendo uma boa obra. Que bonita, que coisa linda. Ela serve todas as escalas da igreja. Que linda. E Deus está falando assim, filha, desculpa, mas você está fazendo o que eu não te pedi para fazer. Quem disse que servir a todas as escalas da sua igreja é o que o Senhor está pedindo para você? Tô dando um exemplo de escala da igreja, tá, gente? Coloca aí dentro da sua rotina, dentro da sua. Qual é aquilo que você está fazendo insistentemente? De forma acomodada, você não está percebendo que você está colocando os seus recursos, a sua colheita, está indo num saco furado, porque você está fazendo aquilo que você não tem que fazer. Que palavra é essa de condenação, Ana? Essa é uma palavra só de alinhamento. Alinhamento. Vamos nos alinhar com aquilo que o Senhor está falando para nós fazermos nesse tempo. Meu coração está acelerado, disparado, e o meu batimento cardíaco ele é bem baixo, naturalmente. Mas estou aqui acelerada. Eu não sei se essa palavra está cabendo aí dentro da sua caixinha agora, da sua caixinha, da sua cabeça. Se você tá pegando para você, ou se você só tá só reclamando dentro de você, falando assim, nossa, eu entrei achando que ia vir uma palavra pelo menos de bênção para hoje, aí vem essa pancada. Você entendeu que tem bênção no final? Mas quando você se alinha com a vontade do Senhor para sua vida, tem bênção. Mas, porém, deixa eu ler aqui na outra versão, que você ainda precisa ouvir nessa outra versão também. Pensem nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Então subam os montes e de lá tragam a madeira, reconstruam o meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu o faço desaparecer com um leve sopro. Tá entendendo? Só se preocupam com suas belas casas. Você só se preocupa com o que você quer. Você só se preocupa com o que você interpretou daquilo que você acha que Deus falou contigo. É por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas. Na verdade, eu já ordenei que venha uma seca sobre a terra, até mesmo sobre os montes tão férteis. Uma seca que vai fazer murchar os cereais. Uma seca que vai castigar vocês e o gado, que vai destruir tudo aquilo que vocês trabalham tanto para conseguir. E o Senhor enviou. Você não pode ler só um versículo, tá bom? Você tem que ler tudo. O Senhor não está declarando que vai ser maldição e que é isso. E se você desobedecer, nós fomos abençoadas. Isso aqui é uma palavra do Antigo Testamento. Vamos ler a partir da
aliança. Então a gente desconsidera o Antigo Testamento? Não, não é isso, mas a gente precisa olhar pelas lentes de Jesus, que é a nova aliança. Eu preciso alinhar o meu coração. Eu já sou abençoada, mas por que que eu não estou acessando essa bênção? Porque eu estou desalinhada com a vontade de Deus. E ponto. É isso. Mas, Ana, você não está entendendo. Parece que era um sinal de Deus. Assim, simplesmente eu fui começar a comprar quando eu comecei a obra. Pega o exemplo para você agora, tá? Eu comecei a obra, o cimento, o saco de cimento, ó, sei nem quanto custa o saco de cimento, tá? Dá um exemplo aqui bem louco. Comprei o saco de cimento, era R$ 3. Agora o saco de cimento tá R$ 75, Ana. Eu achei que isso fosse um sinal de Deus, que ele não estava abençoando a obra. Por isso que eu parei. Ana, mas começaram a vir assim, ó, pessoas de todos os lados. As pessoas que se levantaram para me ajudar no início da obra começaram a virar meus inimigos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, vocês entenderam? Que eu falei lá dos samaritanos, eles se viraram contra. Foram essas duas coisas. Os recursos ficaram escassos para eles continuarem a obra, as coisas ficaram caras, e quem estava com eles ficou contra eles. Aí você fala, Deus, mas eu achei que isso fosse para eu parar a obra, porque agora eu vou fazer aqui a minha casa, vou dar, né? Aí eu escutei uma palavra, eu fui no domingo na igreja e a pastora falou assim: você precisa olhar para dentro da sua casa agora. Aí foi o sinal que eu entendi que era para cuidar da minha casa. E aí eu parei a obra que o Senhor tinha me falado. Tá entendendo? Coloca aí dentro da sua caixinha. O que que é que Deus está pedindo para você fazer que você parou e você deu uma desculpa? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você já ouviu essa frase? Quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada. Eu odeio essa frase, porque ela é muito verdadeira. Que quando a gente dá uma desculpinha, a gente não está sendo boa em mais nada, de fato. Eu não estou sendo sarcástica, gente. Às vezes eu dou uma risada assim, porque é que dói aqui também. E sabe, às vezes a gente tá assim só no embalo, né? Aí parecia um sinal, assim, aí eu abri a Bíblia e falou: aquele que não ama a si mesmo tem que amar a você para amar o seu próximo. Aí eu achei que fosse um sinal que eu tinha que cuidar da minha casa, fazer aqui um botox ou cuidar da minha própria igreja, né? E sim, é importante a gente servir a igreja, é importante a gente cuidar da nossa própria casa, é importante a gente cuidar aqui, ó, do nosso físico. Mas o que é que foi que o Senhor falou para você fazer? Tem uma bendita coisa que você sabe muito bem e que às vezes você fica assim, eu não sei o que Deus está falando para eu fazer. Lá no fundo você sabe. Lá no fundo você sabe. O que é que Deus quer que você faça? E que você fica dando desculpa, porque é dolorido. E aí, sabe, aqui como eu li aqui no 2 tira óculos, bota óculos, tira óculos, bota óculos. E como eu li aqui no 2 no capítulo 2 peraí. Por isso, tudo que vocês faziam dava errado. Misericórdia. Mas de agora em diante, reconsiderem. Antes de vocês terem começado a construção do templo do Senhor, quando vocês esperavam uma colheita de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando vocês iam ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontravam 20. Eu castiguei todo o seu trabalho com ferrugem, bolor e granizo. Apesar disso, vocês teimavam em não voltar para mim, diz o Senhor. Mas agora, prestem atenção nisso. A partir de hoje, 13 de abril de 2026, a partir de hoje,
24º dia do nono mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo do Senhor, eu os abençoarei. Notem bem que estou lhes fazendo essa promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo. Tá entendendo? Que é só o seu posicionamento. Não precisa nem terminar. Estou fazendo essa promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo. Antes de terem colhido os cereais e antes de as uvas e os figos, as romãs e as azeitonas surgirem, a partir de hoje eu os abençoarei. Isso foi. Ah, Ana, mas você está falando disso aí, que isso foi para o povo de Israel. Você acha que isso não é para você também? Pergunta ao Senhor, então. Fala com ele. Eu sei que foi para mim também. Eu sei que foi para mim também. Mas pergunta a ele aí. O que que é que você parou no meio do caminho? O que é que foi que te intimidou e fez você parar? E fez você dar uma desculpa? Ah, mas é que eu achei que era agora, eu tava... É porque não era o tempo. Eu estava achando que não era o tempo. Por isso que eu parei. Eu achei que agora, quem fica andando. Sabe aquela frase de Alice no País das Maravilhas, que eu não sei dizer, mas é aquela frase que, tipo, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve? É mais ou menos isso a frase? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar vai servir. Quem está sendo levado, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai para qualquer lugar. Mas se eu sei qual é a vontade de Deus para esse tempo na minha vida, eu vou com tudo. Não tem samaritano que se levante contra aquilo que o Senhor está falando. Eu vou. Não tem preço do cimento que tem aumentado. Não tenho recurso, é por isso que eu parei. Peraí. Onde existe um propósito, existe provisão. Se o Senhor tem um propósito naquela situação, ele vai te enviar a provisão. Mas por que que ele não enviou ainda? Por que que o preço aumentou? Por que que aí, aí eu achei que não fosse, porque a provisão parou de vir, aí a gente acha que não é de Deus. Presta atenção. Quem fica andando só por sinais não é sinal. Você foi chamada para ser sinal, não para ficar buscando o tempo todo sinal. Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma palavra. Vai nessa palavra até que ele mude a palavra. Não fica procurando o sinal. Não fica abrindo a caixinha de promessa. A caixinha de promessa é um versículo solto no texto todo. E aí você acha que aquilo é um sinal de Deus. Não estou dizendo que às vezes Deus usa isso, tá, gente? Mas vá ler a tua Bíblia toda, ali, ó. Lê o versículo todo, o texto todo e fala com Deus. Se você está com dúvida de alguma coisa. Agora, abrir a porta. Aí estava chovendo, então eu entendi que não era para ir. Abri minha conta, vi que não tinha dinheiro, eu entendi que não era mais para fazer. Sabe assim? Que a gente vai se movendo a partir daquilo que está acontecendo naquele dia? Quem disse que era para você parar? Foi Deus que falou para você parar? Ou foi a sua visão limitada da circunstância? Gente, hoje eu tô sem amor. Tô não, eu tô com amor. Eu tô com amor. Eu tô falando isso por amor a Deus e a sua vida também. Mas eu tô falando assim, ó, sem amor é porque, tipo assim, tô indo com tudo. Tô falando sem pedir desculpa. E eu não vou pedir desculpa mesmo porque é o Senhor que tá mandando falar. Mas vocês sabem que normalmente eu falo, né? Mas vou falar. Tem que falar, eu vou falar. Às vezes a gente vai interpretando os sinais. Eu acho que eu já contei para vocês, ou a maioria que já ouviu, que eu escrevi uma carta para Deus
6 meses antes do meu querido ex-marido aparecer, eu escrevi uma carta para Deus, dizendo as características do homem de Deus que eu queria. Vocês acreditam que o querido tinha todas as características? Queridinho, tinha todas as características que eu jamais vou emprestar minha boca para falar. Agora eu não estou brincando, eu estou falando querido, que eu jamais vou emprestar minha boca para falar desgraçado. Vocês nunca vão me ouvir falar assim, que ele é um filho de Deus. Ele é um filho. Ele recebeu Jesus no coração dele, inclusive. Se está certo, se está errado, se ele está fazendo certo, mas ele é um filho de Deus. E o Senhor tem amor por ele. Eu jamais vou chamar ele de desgraçado de qualquer outra coisa. Ele é um querido. Ele é um amado de Deus. E todas as características. E assim, ó, gente, algumas aqui já ouviram meu testemunho. Aí eu falei, se eu conseguir uma passagem aérea barata, é para eu ir. Eu colocando vários sinais assim, né? É para eu ir lá para Portugal, para casar, morar lá e tal. Sei se vocês sabem, se alguém aqui já pesquisou o preço de passagem assim, mas pensa, passagem para outro país. R$ 2.000. Eu comprei uma passagem de R$ 2.000, ida e volta para Portugal. Impossível. O meu passaporte, eu não tinha passaporte, eu consegui tirar o meu passaporte em uma semana. Eu já estava com o passaporte na mão. Na época, estava levando 30 dias para sair. A Polícia Federal estava entrando em greve. Tirei em 7 dias, já estava na minha mão. Tipo, naquele momento, naquela época, era impossível. Então, quando você começa a interpretar sinais, começa a ver vários sinais e parece que tá tudo certo, que é para você fazer uma coisa ou não fazer uma coisa, presta atenção, fala com aquele, com a fonte. Não vê intermediário, não, vai na fonte. Ah, então quer dizer que não é para eu pedir sinal? Não. Na Bíblia existem sinais, inclusive. Josué pediu sinais. Existem sinais, vários sinais na Bíblia, que homens e mulheres de Deus pediram sinais e aconteceram. Mas presta atenção porque aquele que conhece você também, de rodear a terra, que está ao derredor, ele também percebe ali o que que precisa de você, você falou de sinal, entendeu? A gente precisa seguir a palavra. E a última palavra que Deus deu. Deus não deu outra palavra, segue aquela. Deus não mudou o que ele falou para você, vai naquilo ali que ele já te falou. Amém? Deus tem reconstrução. Deus tem bênção. Eu vou repetir para você, que talvez você só tá levando a pancada, mas você não tá vendo a bênção no final. O gelinho. O gelinho não é para te confortar, não. É a palavra. Eu tô lendo a palavra aqui para você. Para de gastar tempo com o que você quer, o teu sonho. Ai, Deus não ia me dar Deus não ia querer eu ter um sonho e ele não realizar o meu sonho. Presta atenção se esse é teu sonho ou se é sonho de Deus para você. Deus não ia fazer eu querer isso aqui e não ser para mim, e não fazer aquilo ali. Presta atenção se. Eu acho que eu já contei aqui também, mas vou contar de novo. Não vou contar a história toda, mas o meu grande sonho da vida era ser uma grande executiva de empresas multinacionais. Que eu trabalhei em multinacionais e esse era o meu grande objetivo de vida. Ai, eu quero ser uma grande executiva dessas empresas. Esse era o meu grande sonho. Quando o Senhor restaurou a minha identidade, e não é que eu tenha terminado, que ele tenha terminado, eu estou em reconstrução, mas quando o Senhor ele me mostrou, filha, isso aqui, esse é o meu plano para você, é isso aqui, ó, é isso aqui que você é. Quando o Senhor ele começou a me mostrar, eu entendi.
que esse sonho, ele estava atrelado à minha dor de rejeição. Isso não é um sonho bonito? Ser uma grande executiva? É um sonho bonito. Que eu acredito também, inclusive, que Deus sonha isso para muitas mulheres. E que esse sonho, inclusive, faz parte também de ministério. Porque mulheres também podem se posicionar em empresas e serem uma bênção na empresa que elas estão e viverem o ministério delas naquela empresa. Eu acredito nisso. Só que esse não era o sonho de Deus para mim. Não era o sonho de Deus para mim. E eu achando, Deus vai me usar. E eu fazia lá, eu escutava ministrações, Deus vai me usar na empresa que eu estou. E muito tempo eu fui usada ali, né? Usada, que eu quero dizer assim, deixei a minha boca ser instrumento de Deus para ajudar pessoas, né? Trazer uma palavra de encorajamento para pessoas. Mas quem disse que esse era o plano de Deus para mim, o sonho de Deus para mim? Eu confundi aquilo com o sonho de Deus para mim. Mas aquilo era o meu sonho, baseado na minha dor. Por quê na minha dor? Porque eu me sentia rejeitada. Então eu queria ser vista pelas pessoas, amada pelas pessoas, como uma grande executiva de empresa. Olha, essa mulher é uma mulher de sucesso. Então esse era o meu sonho. O meu sonho estava atrelado à minha dor. Perceba se o teu sonho de coisas que você quer conquistar não estão atreladas à sua dor. A identidade que você acha que você tem, não a identidade que Deus tem para você. Esse meu sonho estava atrelado à minha dor. Então eu vou repetir aqui para mim e para você. A partir de hoje, 24º dia do nono mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo do Senhor, eu os abençoarei. Recebe aí, recebe essa palavra. Notem bem que estou lhes fazendo essa promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo, antes de terem colhido os cereais, antes de as uvas, os figos, os romães, as azeitonas surgirem. A partir de hoje, eu os abençoarei. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem reconstrução para a nossa vida. A partir do momento que nós estamos alinhadas para reconstruir o que Ele nos chamou para reconstruir. Para de embelezar a sua casa enquanto o Senhor está falando. Foca agora nessa chácara aqui fora. Foca agora em escrever esse livro. Foca agora em escrever esse curso. Foca agora em servir nisso aqui que eu estou te falando para servir. Foca agora em abençoar a vida do seu marido, em ser uma encorajadora do seu marido. Você vai fazer tudo o que você for fazer agora, você vai focar no seu marido. Esse é o plano de Deus agora para você. Para de viver segundo o profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e vá viver de acordo com o profeta Ageu, reconstruindo aquilo que o Senhor mandou você reconstruir. Descubra qual é a vontade de Deus para você hoje. Ana, mas esse é o problema. Eu não sei. Você falou aí que, na verdade, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim hoje. Então, para tudo na sua vida. Não faz mais nada. Se você tem dúvida, se você não sabe, e tudo bem você ter dúvida, tá, gente? Ah, então quer dizer que se eu tenho dúvida, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, quer dizer, eu tô rindo porque tô recebendo, recebi uma mensagem aqui do meu banco. Aconteceu, chegou a mensagem do banco. Aconteceu, dólar a 4,99. Aí eu ri aqui. O Senhor, ele deseja
filhas obedientes. Mas ele não. Você já é, eu e você já somos abençoados. Essa leitura aqui de Ageu, isso aqui é Antigo Testamento. Então a gente joga no lixo o Antigo Testamento porque a Nova Aliança é outra coisa? Não! Eu só preciso ler com a ótica da Nova Aliança. Qual é a ótica da Nova Aliança? Eu já sou abençoada. Mas por que que eu não estou acessando isso? Porque tem alguma coisa desalinhada. Porque eu estou fazendo alguma coisa que não é para eu fazer. Então, hoje, se eu e você não sabemos o que é para a gente vai parar tudo que a gente está fazendo. Vamos parar a reconstrução dessa mansão que você está fazendo aí. Esse embelezamento da sua casa. Vocês entenderam que Ageu, o profeta Ageu estava falando aqui para o povo, para de ficar embelezando, você estava agora tentando embelezar a tua casa, construir mansão para você. Agora você vai parar com isso e você precisa reconstruir o templo do Senhor. Então agora a gente vai parar tudo que a gente está fazendo e a gente vai descobrir. Quem não sabe qual é a palavra do Senhor para você para esse tempo, você vai descobrir a vontade do Senhor e você vai caminhar alinhada à vontade do Senhor para esse tempo. Aquilo que o Senhor tem para você para esse tempo. Chega de gastar tempo com argamassa, com piso laminado para a sua casa, enquanto o Senhor está falando. Agora eu quero que você compre pedrinhas pequenininhas. Agora eu quero que você. O foco agora é o seu marido. O foco agora vai fazer a comida dele com perfeição. Da sua perfeição, tá? Vá agora fazer um lanchinho para ele, faz aquela marmita bonita para ele, faz aquela. Agora o foco, você vai cuidar do seu marido. Agora o foco é a criação dos seus filhos. Agora o foco é servir na sua igreja mesmo. Agora o foco. E sabe o que eu entendi? Que eu tô fazendo várias coisas, gente. Tô fazendo várias coisas pro Senhor. E esse é o pior. O pior não é quando a gente não tá fazendo nada pro Senhor e tá só ali fazendo coisa pra gente. Eu tô fazendo várias coisas pro Senhor, olhando, achando que eu tô com o meu coração com as coisas só fazendo aquilo que o Senhor tá falando. Contei pra vocês, ó. Vou lá, tô servindo na minha igreja, tô lá ajudando na limpeza da minha igreja, tô aqui fazendo reunião de mulheres, tô ministrando mulheres, tô fazendo um montão de coisa. Mas e o livro que eu falei para você escrever, filha? Então, não pensa que a gente tá limpinha só porque a gente está fazendo coisa na igreja, não. E lembra, essa não é uma palavra de acusação, essa é uma palavra de alinhamento. Então, não se doa. Para de se doer com essa palavra. Não é para você, eu perdi tempo, não estou fazendo, não. Agora é para você se alinhar. Levanta e se alinha. Amém? Por favor, não me deixa sozinha nessa. Eu vou parar a gravação aqui. Fala aí comigo alguém. Fala que eu não tô louca. Que essa palavra também foi para mais alguém. Fala aí. Eu vou parar a gravação aqui. Peraí, antes de parar a gravação, eu quero fazer uma oração. E aí, quem quer falar, complementar, falar, ó, isso foi para mim também. Ou, o Senhor falou comigo enquanto estava falando. Escreve aqui, fala alguma coisa. Mas antes de parar a gravação, eu vou orar por todo mundo que vai assistir essa gravação também. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por me sustentar para trazer essa comida mais forte. E eu sei que é o Senhor completamente, porque do meu conhecimento, das minhas possibilidades, não sairia nada. Mas eu sei que é o Senhor fazendo isso, é o Senhor falando através da minha boca. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor complete a obra.
que o Senhor ministre aos nossos corações, ao coração de cada uma que está aqui, ao coração de cada uma que vai assistir essa gravação, que está assistindo essa gravação, que o Senhor complete a obra, que o Senhor fale profundamente, que o Senhor ministre aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, nós não queremos ficar enganadas e nós te pedimos perdão. Aquilo que nós estávamos fazendo, que a gente estava achando até que era bonzinho, que era boazinha por estar fazendo isso. Pai, nós abrimos mão agora de fazer tudo aquilo que não é aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós recebemos essa declaração, esse decreto. Antes, estou lhes fazendo essa promessa antes de vocês começarem a levantar a estrutura do templo, antes de terem colhido os cereais e antes de as uvas, os figos, os romães e as azeitonas surgirem. A partir de hoje, eu os abençoarei. Nós recebemos essa palavra, Pai. Porque hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje, nós escolhemos, nós decidimos sermos mulheres posicionadas. Não somente, Pai, por da boca para fora, mas nós escolhemos, Pai. Nós decidimos, nós nos movemos hoje, Pai, em obediência. Nós nos movemos hoje, Pai, em amor. Nós não vamos obedecer para sermos abençoadas. Nós vamos obedecer porque nós percebemos que, de alguma forma, nós estamos desalinhadas ao seu coração. Nós estamos fazendo algo que o Senhor não falou para a gente fazer agora. E nós amamos ao Senhor e por isso nós obedecemos ao Senhor. E nós sabemos que nós já somos abençoadas e nós acessamos as bênçãos que nós temos direito por sermos filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.